nosso conteúdo hoje é do 9º ano do ensino fundamental, que será propriedade das potências com números inteiros. Aí temos aí, propriedade das potências com números inteiros. Aplicando as propriedades das potências, calculem os exemplos abaixo. Aí temos aí, primeiro exemplo. Temos 3 elevado ao quadrado. Quem é 3 elevado ao quadrado? É o mesmo que o aluno tem que identificar quem é a base, quem é o expoente. A base é o meu 3 e o expoente é o 2. Implica dizer que 3 é a base e 2 é expoente. É esse 3 vezes ele mesmo, a quantidade do expoente 2. Então temos aí 3 elevado ao quadrado, ou pode-se dizer 3 elevado a 2. Isso é o mesmo que eu pegar 3 vezes 3. Quem é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, 9 é o resultado. Aí quem é a minha base, quem é o expoente e quem é a potenciação? A minha base é o número 3, o expoente é o número 2, logo 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 3, a quantidade do expoente. 3 vezes 3 é igual a 9. No segundo exemplo, temos o seguinte. No segundo exemplo, 3 elevado a menos 2. Toda vez, notem que o expoente menos 2, para ele ficar positivo, temos que fazer o inverso. Ou seja, se eu pegar aqui, pessoal, temos aqui 3 elevado a menos 2. Isso é igual a, se eu pegar 3 dividido por 1, não vai ser 3 dividido por 1 é igual a 3. Não vai alterar o valor da minha base. Ou seja, 3 sobre 1 elevado ao expoente menos 2. Nessas condições, para que o expoente ele fique positivo, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o inverso de 3 sobre 1. Qual é o inverso de 3 sobre 1? É o mesmo que pegar o denominador e alterar, colocar o numerador. Vou pegar aqui o denominador e o numerador. Está aqui 3 sobre 1, o inverso de 3 sobre 1, logo vai ser 1 sobre 3. É o mesmo que eu colocar aqui. O inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3 e logo o meu expoente fica positivo. Tá lá. Agora obtemos 1/3 elevado ao quadrado, ou 1/3 elevado a 2. Isso aqui, 1/3 elevado a 2, o aluno tem que identificar quem é a base e quem é o expoente. Logo, a base aqui é 1/3, que está elevado ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que eu pegar a minha base vezes ela mesma, quantas vezes? A quantidade do expoente. Então, eu tenho aqui 1/3 vezes 1/3. Logo, iremos obter, fazemos 1 vezes 1, vai dar igual a 1, sobre 3 vezes 3, dá igual a 9. Logo, a nossa potenciação é 1 sobre 9, que é o resultado. Quem foi a minha base anteriormente? Era o 3 elevado a menos 2, que falamos que quando o expoente está negativo, o que é que acontece nessas condições? Para que o expoente fique positivo, para poder resolvermos a nossa operação, tínhamos aqui 3 elevado a menos 2, fizemos igual a 3 dividido por 1, que não altera o valor. Se eu disser 3 é igual a 3 dividido por 1, que 3 vai ser igual a 3. Logo,
Assim que colocamos aqui 3 sobre 1 elevado a menos 2, que alteramos aqui o 3 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 3, ficamos com 1/3 elevado ao quadrado positivo. O expoente ficou positivo. Daí fizemos 1/3, que era a nossa base, vezes ele mesmo, porque estava elevado ao expoente 2. E obtemos 1 sobre 9. Esse foi o nosso segundo exemplo. No nosso terceiro exemplo, temos lá 5 elevado ao quadrado. Temos aqui, terceiro exemplo, 5 elevado ao quadrado. O aluno chegando aí nesse ponto, ele vai identificar quem é a base, quem é o expoente e quem é a nossa potenciação. A nossa base, vocês estão vendo aqui, que é o número 5. E o expoente é quem fica em cima, que é o número 2. Logo temos 5 elevado a 2, ou pode-se ler também 5 elevado ao quadrado. Isso é o mesmo que eu pegar aqui 5 elevado a 2 é igual a minha base vezes ela mesma, quantas vezes? 2 vezes, que é o valor do expoente. Logo temos 5 elevado ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. Quem é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é igual a 25. Resolvemos a nossa potência. Aí o aluno identificando quem é a base, quem é o expoente e quem é a potenciação. A nossa base, vocês notem que é o número 5. O expoente é o número 2, que fica em cima. E a nossa potência ou potenciação é o valor final, que é o número 25, que está aqui. A partir daí, iremos fazer o quarto exemplo. Temos lá o seguinte, no quarto exemplo. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a menos 4. Na nossa aula anterior, vimos as propriedades das potências, que foi nas condições de multiplicação de potência de mesma base. O que é que se faz? Na nossa aula anterior, a gente viu que na multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Logo, vamos ter aí 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a menos 4. Quem é a base, pessoal? A base aqui é o nosso 5. Então, vamos repetir o 5 e adicionamos os expoentes. Quem é os expoentes? 3 está aqui, mais menos 4. Logo temos, a gente vai repetir a base. Quem é a base? A base é o nosso 5 elevado a 3. E aqui agora iremos fazer o jogo de sinais. Mais com menos vai dar igual a menos. Mais com menos igual a menos. Quem? 4. Chegando aqui, temos 5 elevado a 3 menos 4. Quem é 5 elevado a 3 menos 4? Repetimos a nossa base, que é o 5. Tá aqui. E agora iremos fazer jogo de sinais. Qual é o sinal que tem à frente do 3? Aqui. É o sinal de mais. Logo temos mais com menos. Subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior? O maior aqui é o 4. O sinal do 4 é menos. Eu coloco aqui. 4 menos 3 é igual a 1. Logo, obtemos 5 elevado a menos 1. Nosso quarto exemplo. Daí, iremos fazer o seguinte. Identifique a base, o expoente e a potência nos seguintes exemplos abaixo. Exemplo 1. Temos lá o seguinte, no exemplo 1.
No exemplo 1 agora temos o seguinte: 3 elevado a 4. Ele quer que você identifique quem é a base, quem é o expoente e quem é a nossa potência. Aí vê, temos aí 3 elevado a 4. A nossa base é o número que fica abaixo, que é o 3. Logo, eu identifico que a nossa base é o 3. Em seguida, quem é o nosso expoente? O expoente é que fica em cima, que é o número 4. O expoente é o número 4. E a nossa potência? A nossa potência vai ser o resultado de 3 elevado a 4, ou pode-se ler também 3 elevado à quarta potência. Logo temos, a nossa base é 3, o expoente 4. É a nossa base vezes ela mesma, quantas vezes? A quantidade do expoente, 4. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Temos aí o seguinte: 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3, 81. Logo, o resultado daqui é 81. Quem é o 81? 81 vai ser a nossa potência, que é o resultado final. Logo, 81 está aqui. Chegando aí, a gente identificou quem é a base, que é o 3, o expoente é o 4 e a nossa potência é o resultado de tudo isso, que é o 81. A partir daí, iremos fazer o segundo exemplo, que temos lá 2 elevado ao cubo. Ou seja, temos aqui 2 elevado ao cubo. Aí novamente ele quer saber quem é a base, quem é o expoente e quem é a nossa potência. Estamos aqui. Logo, identificamos primeiro quem é a base. A base é o nosso número 2, que está aqui. A base é o número 2. O expoente, toda vez, é o número que fica em cima, que está aqui o número 3, é o nosso expoente, 3. E a nossa potência é o resultado de tudo isso, ou seja, 2 elevado à terceira potência, ou pode-se ler também 2 elevado ao cubo. Isso indica o quê? Que a nossa base vezes ela mesma, quantas vezes? A quantidade do expoente, que é o número 3. Ou seja, a nossa base, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, o resultado é 8. Quem é 8? 8 é a nossa potência. No nosso quarto exemplo, temos lá o seguinte: 4 elevado a menos 2. Quem é 4 elevado a menos 2? Sabe que quando o expoente é um número negativo, o que é que acontece? A gente tem que fazer o seguinte: temos aqui 4 elevado a menos 2. Eu posso dizer, pessoal, que 4 aqui é igual a 4 sobre 1. Eu posso dizer que 4 é igual a 4 sobre 1. Se eu dividir 4 sobre 1, vai ser igual a 4. Logo, 4 é igual a 4. Então, usando o artifício, temos o seguinte: 4 sobre 1 elevado ao nosso expoente negativo. Está aqui. Nessas condições, quando o expoente é negativo, o que é que fazemos? A gente inverte o 4 por 1 e 1 por 4. Invertindo aqui 4 sobre 1, o inverso disso aqui é 1 sobre 4 e automaticamente o nosso expoente ficou positivo aqui. Logo, a nossa base agora, quem é a nossa base? É 1/4 elevado ao quadrado.
1 quarto elevado ao quadrado é a nossa base, que é 1 quarto, vezes ela mesma, quantas vezes? 2 vezes. Ou seja, 1 quarto vezes 1 quarto. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16. Logo, o nosso resultado final é 1 sobre 16 avos. Aí, o aluno vai saber. A nossa base. Quem é a nossa base? Era 4. O expoente foi o menos 2. E a nossa potência, nesse exemplo, foi o resultado final, que foi quem? 1 sobre 16 avos. Na nossa segunda questão, temos lá o seguinte. Dada as seguintes potências, dê o valor na forma decimal de letra A. Temos aqui, na letra A, 2 elevado a menos 1. Isso aqui, pessoal, 2 elevado a menos 1. É o mesmo que eu disser aqui, 2 sobre 1. Se eu dividir 2 por 1, vai ser igual a 2, não vai alterar o valor. Logo, 2 sobre 1 elevado ao nosso expoente menos 1. Está aqui. Todas as vezes que o nosso expoente for negativo, o que é que iremos fazer? Invertimos os números para que automaticamente nosso expoente vai ficar positivo. Se temos 2 sobre 1, o inverso disso aqui é 1 sobre 2 elevado ao expoente quem? Ao expoente 1. Quem é 1 sobre 2 elevado ao expoente 1? É ele mesmo. Eu repito aqui, 1 sobre 2. Mas a nossa questão, ela pede o quê? Que pegamos esse resultado e dê na forma decimal. Ou seja, todo número composto por uma vírgula, eles pode dizer que é o número decimal. Temos aí 1/2, que isso aí é uma fração, e iremos resolver na forma decimal. Isso aqui é igual. Se eu pegar 1 e dividir por 2, 1 é menor do que o 2. Nessas condições, o que é que acontece? Eu acrescento 0 aqui e 0, aqui. Logo, obtemos o número 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, o resto é 0. Logo, o nosso resultado final foi quem? 0,5. Está aqui. Da letra A. Na letra B, temos lá o seguinte. 2 elevado a menos 2. Isso é o mesmo que, nessas condições, como a gente está dizendo, toda vez que o nosso expoente for negativo, o que é que acontece? Iremos fazer o seguinte. Quem é 2? 2 eu posso dizer que é o mesmo que 2 dividido por 1. Que ele não vai alterar o nosso valor. A gente coloca 2 dividido por 1 elevado ao nosso expoente menos 2. Está aqui. Logo, 2 sobre 1 elevado ao expoente negativo menos 2, o que é que acontece? Iremos inverter 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 quem é? É 1 sobre 2 elevado ao nosso expoente quem? 2 positivo. Assim que invertimos os números, automaticamente o nosso expoente ele fica positivo. Daí temos o seguinte, 1/2 elevado ao quadrado. Isso é o mesmo que a minha base vezes ela mesma quantas vezes? O valor do expoente. Quem é o expoente? O expoente aí é o número 2, que está aqui. Esse aqui é meu expoente. Aí eu tenho 1/2 vezes 1/2 é igual. Eu faço aqui 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Quem é 1 dividido por 4 para encontrarmos na forma decimal? É o mesmo que eu pegar o número 1 e dividir por 4. 1 dividido por 4, eu acrescento 0 e 0, aqui. Logo temos 10 dividido por 4, é 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Acrescento 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Logo, obtemos 0,25
que é o nosso número decimal. Na letra C, temos lá o seguinte: 2 elevado a menos 3. Isso é o mesmo que o meu expoente aí é um número negativo 3. A minha base é o 2. Quando toda vez que o número for negativo ao expoente, o que é que acontece? Eu posso dizer que 2 é o mesmo que 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. Repetimos aqui o nosso expoente menos 3. Para que o nosso expoente menos 3 ele fique positivo, iremos inverter 2 sobre 1, que vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. Automaticamente o nosso expoente fica positivo. Daí temos 1 meio elevado ao cubo. Isso é o mesmo que a minha base vezes ela mesma, quantas vezes? O valor do expoente, 3. Temos aqui 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso é igual 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1, 1, sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Encontramos aí 1/8. 1/8, mas a gente quer na forma decimal. É pegarmos 1 e dividir por 8. Logo iremos obter, eu acrescento 0 aqui, 0, 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Acrescento 0. Formou 20. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. Acrescento 0. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Logo, o nosso número decimal é 0,125. E na letra D, temos o seguinte: 2 elevado a menos 4. Que vimos que toda vez nessas condições que o expoente menos for negativo, o que é que acontece? 2 eu posso dizer que é o mesmo que 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. E repetimos quem? O nosso expoente menos 4. Logo temos 2 dividido por 1 elevado a menos 4. Para o nosso expoente ficar positivo nessas condições, o que é que acontece? Iremos inverter aqui os números e automaticamente o nosso expoente fica positivo. Ou seja, se está 2 sobre 1, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2 elevado ao expoente quem? 4 positivo. Temos aqui 1 meio elevado a 4. Isso é o mesmo que a minha base vezes ela mesma, a quantidade do expoente, que é o número 4. A minha base, que é quem? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Logo temos 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Logo temos 1 sobre 16. Mas ele quer o quê? Na forma decimal. Então, iremos fazer a operação 1 dividido por 16. Logo, vamos ter 1 dividido por 16. Eu acrescento 0 e 0, 10 por 16 não pode, eu acrescento mais um 0, 0 aqui. 100 dividido por 16 é 6. 6 vezes 16, 96. Para 100, 4. Acrescento 0. Formou 40. 40 dividido por 16, 2. 2 vezes 16, 32. Para 40, 8. Eu acrescento 0. 80 dividido por 16, 5. 5 vezes 16, 80. Para 80, 0. É o resto. Logo, qual o número decimal que apareceu? 0,0625. Bom, pessoal, por hoje encerramos aqui a nossa quarta aula. E na próxima aula iremos dar início ao nosso conteúdo propriedade das potências com os números inteiros. Até a próxima.